Olá, seja bem-vindo a mais essa aula. Nela nós vamos gerar a nossa base de dados com o Laravel e o PHP utilizando migrations. Eu queria te pedir para deixar o seu like aí, se inscrever no canal caso não seja inscrito. E vamos lá. Existe um recurso do Laravel muito top, desde as primeiras versões, né, chamado de migrations. É um recurso muito comum utilizado em frameworks modernos, que nos permite otimizar aí a modelagem física de banco de dados, né? Que é a própria criação das tabelas ali dos bancos de dados, né? Do nosso banco de dados. Então, nós vamos estar aqui gerando uma migration, e essa migration vai ser responsável por gerar as nossas tabelas aí de bancos de dados, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou gerar uma migration só, como a nossa estrutura de API é simples, né? Então eu vou gerar uma migration só para as duas tabelas que nós vamos utilizar aqui no sistema, tá? Então vamos lá. Nós geramos migrations com este comando aqui. PHP artisan make migration e nós damos aqui o nome da nossa migration. Eu vou chamar assim de categories products. Então vejamos aí que foi gerado aqui o nosso arquivo. Nós vamos abrir esse arquivo. E aqui nós vamos gerar aqui as nossas tabelas, tá? Então, a primeira tabela que nós vamos gerar aqui será... Nós vamos utilizar aqui o esquema, né? O esquema do Laravel. Aí nós digitamos aqui create. E eu vou colocar aqui o nome de categories. Digitar aqui uma function. Nós vamos instanciar aqui o blueprint. Ok. E nós vamos gerar aqui como ID, nós vamos utilizar o conceito de UUID, tá? Nós vamos utilizar o conceito de UUID. E nós vamos fazer o seguinte, nós vamos usar esse componente aqui, str, e nós vamos declarar este UUID. Porém, esse cara aqui parece que não foi carregado aqui, né? Esse str. Vamos ver aqui, str, que ele traz para a gente. É esse cara aqui que a gente precisa usar, esse Illuminate Support str. Então, nós geramos aqui, nós declaramos aqui, né, o nosso UUID. A nossa category também vai ter um campo text que vai ser o title. Tá? Esse campo pode ser até no label, de repente. Os nossos timestamps. E nós vamos declarar também que o nosso UUID é uma primary key, certo? Então, essa aqui é a nossa chave primária, tá? Nós vamos declarar aqui agora a nossa tabela de products. Create products, beleza. UUID também. Nós vamos declarar aqui um title, será um text, title. Esse title pode ser no label. Nós vamos declarar também um campo de description, ok? Description. Nós vamos declarar aqui description. Nós vamos declarar aqui o preço. Vamos declarar aqui o preço. Decimal. Vamos declarar um decimal aqui. Então será o price. Só que esse cara aqui ele vai ter que poder ter 2 dígitos aqui. E até 10 números antes da vírgula ali. O que mais que nós vamos declarar?
Esse cara ele vai estar relacionado. Ele vai estar relacionado ao à nossa category. Vou declarar uma imagem aqui também, tá? Então a gente pode subir uma imagem aqui ou ter uma referência de um link de imagem aqui para o nosso produto. Ele vai ter os timestamps, ok? O ID vai ser primary key, mas nós vamos declarar aqui também um campo UID. Que vai ser o category ID. E nós vamos declarar que esse campo... Deixa eu ocultar o meu terminal aqui para ficar mais visível, né? E nós vamos declarar que esse campo ele vai ser o nosso category ID, é o que vai relacionar a nossa tabela de... É o que vai relacionar a nossa tabela de produtos com categoria. Gosto de deixar assim tudo bem indentadinho aqui, né? Tudo bem indentado. Ok, então nós vamos declarar que a nossa tabela se relaciona, a nossa tabela de products se relaciona com a nossa categoria por meio desse campo, tá? E nós vamos declarar aqui, ó, vamos declarar aqui também um user ID, tá? Que é quem cadastrou. Então, que é quem cadastrou o usuário que cadastrou o produto. Então, vou declarar assim, ó, foreign ID. Opa! Foreign ID. User ID. Constrained users. Então, essa tabela ela tem relação, esse campo ele tem relação com a tabela de users, tá? E eu vou fazer o mesmo também para o meu categories. Então, a gente vai fazer o mesmo aqui para o nosso categories aqui, tá? E eu vou deixar mais um campo aqui também, observation, para colocar aqui dimensões do produto. Vou deixar como text. Então, aqui nós vamos colocar aqui, ó, observation. Ok? Ele pode ser nulo, onde a pessoa vai colocar aqui mais observações aqui a respeito do produto. Umas dimensões e coisas desse tipo, medidas e dimensões. É uma estrutura bem simples, né? Uma estrutura bem simples. E agora nós vamos gerar aqui a nossa migration, tá? Aqui no nosso DAO também a gente tem que colocar aqui, caso haja algum rollback, né, as tabelas precisem ser deletadas aqui, nós vamos colocar a referência delas aqui também, tá? Caso o processo de geração de migration precisa ser voltado, né? Então vamos lá, vamos gerar PHP Artisan, migrate. Então, vejamos aqui que ele já gerou aqui, ó, as nossas tabelas, tá? As nossas tabelas no banco de dados foram geradas. Então, a gente vai começar a trabalhar aí o nosso back-end aí a partir da geração dessas tabelas, tá? A partir dessa estrutura, a gente vai começar a trabalhar aí as nossas models, repository e trabalhar os nossos endpoints. Como que eu costumo trabalhar aplicações com Laravel? Eu costumo ir do baixo nível para o alto nível, certo? Então, o baixo nível é o quê? Então, eu tenho um submódulo ali para desenvolver, um endpoint para desenvolver. Eu vou desde a modelagem de dados, então, desde a migration, e da migration eu vou subindo o nível, tá? Então, da migration eu vou para model, da model eu desenvolvo os meus repositories, e depois os services, caso haja, né? Service, não é todo o contexto que a gente usa service. Depois do service, eu desenvolvo controller, rota e a parte de visualização, né? Sendo uma API, a gente não tem a parte de visualização, só o tratamento de JSON, né? Então a gente vai do baixo nível para o alto nível, tá? Queria pedir para você deixar o seu like, se inscreve no canal aí. E muito obrigado. E na próxima a gente continua aí as outras camadas aí de model, o repository, controller. Tá? Primeiro de categories e depois de products. Obrigado aí, até a próxima.